E aí, família, vamos falar de Fluminense, vamos falar muito sobre essa derrota do Fluminense sofrida para o Atlético Mineiro. O Fluminense jogou ontem, no sábado, fora de casa contra o Atlético, lá no Mineirão, e fez uma partida muito abaixo do que era esperado e muito abaixo até mesmo do que os comandados por Fernando Diniz podem mostrar dentro de campo. Foi uma partida onde o Fluminense não atuou bem. Eu acho que nenhum jogador se salva. Talvez o John Arias tenha feito uma partida um pouco melhor do que os outros jogadores, mas realmente foi uma partida muito abaixo, desde o apito inicial até o término da partida. Nessa partida diante do Atlético Mineiro, nós não contamos com a presença do zagueiro Nino, o que abriu brecha para a entrada do Felipe Melo novamente no time titular. Na partida anterior, no Maracanã, ele tinha sido titular no lugar do zagueiro Manuel, suspenso, e nessa partida o Nino não estava em condições de atuar e Felipe Melo foi titular novamente da zaga do Fluminense. Outro jogador que não tinha entrado na partida contra o Juventude, que entrou nessa partida, foi o Caio Paulista, retornou para essa partida. O Fernando Diniz manteve o jogador no time principal e a partir daí a gente vai falar já para vocês, porque você que está do outro lado já conferiu se o like está ali embaixo? Deu like? Não deu like ainda? Já deixa esse like aí para estar dando aquele apoio aqui pra gente no Quintal Tricolor. Caso ainda não seja inscrito no Quintal Tricolor, deixa a sua inscrição. Estamos trazendo os conteúdos diários para vocês, com muita atualização do Fluminense, com muita novidade do Flusão e falando sempre, buscando o melhor para o Fluminense, porque estamos com um time abaixo do que a gente esperava. Porém, a gente sabe que esse time pode mais. Então vamos continuar falando de Atlético Mineiro e Fluminense. Então, Caio Paulista e o Felipe Melo foram titulares nas vagas de Cris Silva, que tinha sido titular no jogo contra o Juventude, e do zagueiro Nino, que também foi titular naquela ocasião contra o Juventude no Maracanã. Foram as duas únicas diferenças do time que atuou contra o Juventude para o time que atuou contra o Atlético Mineiro. A gente sabe de todos os problemas que o Atlético Mineiro vinha atravessando até esse momento. Eles vinham de derrotas seguidas dentro de casa, jogando no Mineirão, e o Fluminense conseguiu a proeza de ressuscitar mais um defunto dentro dessa atual temporada do Campeonato Brasileiro. Então, o Fluminense foi para o Mineirão. O início da partida foi muito ruim para o Fluminense. O Atlético Mineiro fez uma pressão muito boa no ataque, tentou algumas bolas rápidas e conseguiu, durante 10, 15 minutos ali no primeiro tempo, impor o seu ritmo de jogo. Só que a partir daí, o Fluminense foi aquele Fluminense do Fernando Diniz que nós estamos acostumados a ver. Um Fluminense que troca bastante passe, que tem uma porcentagem alta de posse de bola, e a partir daí conseguiu envolver o Atlético Mineiro, conseguiu por duas ocasiões chegar bem à frente da meta do goleiro Everton do Atlético Mineiro. Só que nessas duas finalizações, uma do Martinelli e uma do Caio Paulista, eles acabaram parando no bom goleiro do Atlético Mineiro, e eu acho que eles pararam no goleiro mais por deméritos deles do que mérito do goleiro do Atlético Mineiro. O Germancano também conseguiu fazer um gol, porém ele estava impedido, foi bem marcado pela arbitragem e o lance foi anulado. E depois disso, o Atlético Mineiro conseguiu um gol em uma jogada muito rápida, onde a gente já estava sinalizando há bastante tempo que ia sofrer com isso, porque o Atlético Mineiro, quando o Fluminense estava dominando a partida, tentou várias vezes essa ligação rápida com o ataque, às vezes vindo direto do pé do goleiro, ou às vezes numa troca de passe rápida ali entre zaga e primeira linha de meio de campo, eles já tentavam lançar essa bola para o Hulk. Não à toa, o Felipe Melo já tinha tomado o cartão amarelo por uma falta em um tipo de lance desse, e na sequência desse lance, no primeiro tempo, o Atlético Mineiro acabou encontrando o gol numa falha defensiva no geral. Eu não consigo culpar somente o Felipe Melo e o Manuel, porque o sistema defensivo todo estava muito bagunçado. O Atlético Mineiro se aproveitou bem disso e o Hulk acabou abrindo o placar para o Atlético Mineiro. No segundo tempo, o Fluminense voltou sem alterações. O Atlético Mineiro teve que substituir por conta de lesão do seu jogador, e a partir daí o Fluminense continuou pressionando, continuou tentando, continuou buscando alternativas para conseguir furar o bloqueio do Atlético Mineiro, que estava muito bem postado. Só que a gente não contava
com um erro do zagueiro Manuel, que foi aquele pênalti muito bem marcado, por sinal. A gente pode contestar a questão do primeiro amarelo levado pelo zagueiro Manuel, só que o amarelo no momento do pênalti eu acho que é incontestável, não tem o que a gente falar, porque o Manuel, mesmo com a bola batendo no peito, ele estava com o braço muito aberto, a bola não bateu no peito e resvalou aqui no ombro ou no antebraço aqui próximo, não. A bola bate no peito do Manuel, o braço dele tá lá em cima e a bola bate na mão do zagueiro. Foi um pênalti muito bem marcado, o zagueiro acabou levando o segundo amarelo, foi expulso e a partir daí, mesmo com as substituições que o Fernando Diniz tinha acabado de fazer, ele tinha acabado de colocar o Marrone em campo e colocado também o Michel Araújo, só que muito precocemente eles entraram em campo, aconteceu o cartão vermelho, aí desestruturou totalmente o Fluminense. O Hulk converteu muito bem o pênalti para o lado do Atlético Mineiro e sacramentou a derrota do Fluminense jogando lá em Minas. A rodada no geral foi muito ruim para o Fluminense, porque se tinha uma rodada onde o Fluminense não podia perder pontos, era nessa atual rodada. Dos times do G6, o Fluminense era o que tinha o confronto mais difícil, porque o Atlético Mineiro joga em casa contra o Fluminense e, além disso, está buscando uma recuperação para voltar ao G6 ou G4 do Brasileiro. Enquanto o Internacional jogou contra o Santos, o time da Lagoa jogou contra o Bragantino e o Atlético Paranaense jogou contra o Juventude, que matematicamente ainda não está rebaixado, mas falta muito pouco para isso. E o Palmeiras joga na segunda-feira contra o Botafogo, um jogo fora de casa, um jogo difícil para o Palmeiras, mas eu acho muito improvável que o Palmeiras não vença o Botafogo mesmo jogando fora de casa. Então o Fluminense não poderia perder pontos nessa rodada. Se em algumas rodadas nós comemoramos o Fluminense jogar contra adversários de dificuldade menor e sair com a vitória, enquanto outros adversários perdiam seus pontos, os adversários esses diretos, nessa rodada o papel se inverteu. O Fluminense foi derrotado, seus adversários somaram pontos e não à toa voltamos à terceira colocação do Brasileirão. Muita gente está tentando normalizar essa derrota para o Atlético Mineiro, o que na minha visão não deve acontecer, porque o erro de escalação do Caio Paulista, principalmente do Caio Paulista, na lateral esquerda, é algo que a gente já vem batendo na tecla há muito tempo. Cris Silva contra o Juventude fez uma partida muito boa. Tá certo que o Juventude é um time muito fragilizado, o Cris Silva tinha mesmo que fazer uma partida boa, só que eu não acho que, mesmo sendo contra o Juventude, a partida do Cris Silva não tenha o capacitado para ser titular nessa lateral esquerda. Eu acho que sim, ele merecia ter sido mantido na lateral esquerda, mas a teimosia do Fernando Diniz custou caro e, mais uma vez, Caio Paulista na lateral esquerda teve as melhores oportunidades do Fluminense dentro de campo, com exceção daquele lance do Martinelli. O Caio Paulista foi o jogador que teve as melhores oportunidades. Ele, por algumas vezes, chegou à linha de fundo com possibilidade de tocar ou finalizar e errou. E na oportunidade que teve de finalizar de frente para o goleiro, errou também, o que custou muito dentro da partida para o Fluminense. E além disso, o Atlético Mineiro nessas ligações diretas tentava sempre jogar nas costas do Caio Paulista, por entender que a fragilidade do Fluminense defensiva estava muito por aquele lado, onde atuava Caio Paulista e também o Felipe Melo. Então, no geral, o Fluminense não atuou bem. Eu acho que somente o John Arias teve uma atuação um pouco melhor do que os outros jogadores. Se naquela partida do Corinthians, que foi uma partida desastrosa, o Paulo Henrique Ganso estava em um nível muito bom de raciocínio, na partida de ontem contra o Atlético Mineiro, a gente não viu isso se repetir. O Paulo Henrique Ganso ontem também jogou muito abaixo do que a gente esperava, não à toa, acabou sendo substituído. Fato é que hoje voltamos a ser terceiro colocado do Brasileirão. Temos um confronto complicado contra o Atlético Goianiense fora de casa. Eles buscam sair da zona de rebaixamento, estão lá por muito tempo, mas eu confio muito numa vitória do Fluminense e vamos ficar aqui esperando para saber qual vai ser o resultado da partida entre Palmeiras e Botafogo, para a gente saber se o dano foi gigantesco ou se foi um dano moderado nessa derrota do Fluminense para o Atlético Mineiro. Muito obrigado por ter assistido
o nosso pós-jogo até o final. Não esquece de estar deixando aquele like, não esquece de se inscrever, caso não seja inscrito. Seguir a gente também lá no Instagram, @QuintalTricolor, onde nós trazemos muito conteúdo diariamente e saiu notícia, a gente joga lá na mesma hora. Então não deixa de seguir a gente por lá também. Saudações tricolores, o céu é o limite para o Fluminense. Tamo junto e deixe seu comentário pra gente saber o que você achou dessa derrota do Fluminense para o Atlético Mineiro na 29ª rodada do Brasileirão.